Sasuke transformado em Otsutsuki, Boruto usando o Raijin voador do Minato, a volta do Jigen e o nascimento de novos vilões que ameaçam destruir o mundo inteiro no melhor capítulo de Boruto to Blue Vortex até agora, com spoilers. Fala, fã de Boruto, Charles Barros aqui. Que capítulo foi esse, meu amigo? E a ação continua, porque já vimos o Boruto usar o Hiraishin no Jutsu do Minato para pular de Konoha até a dimensão do Mini-Jube. Mas antes dele chegar por lá, o Koji se pergunta como aquele bicho fofinho seria uma ameaça para alguém, já que ele estava preso e indefeso. Koji imagina que o Boruto tá errado, e que a única coisa que o 10 sabia fazer era comer. Enquanto o sapo preso na gola do Boruto fala que ele deveria se apressar, porque eles não tinham muito tempo. Boruto fala que precisava de tempo para usar aquele jutsu de espaço-tempo, e que ele não era tão habilidoso quanto o Minato, o que só mostra o quanto o pai do Naruto era fodão, como vimos recentemente em seu mangá, já que por lá, a própria Kushina revelou que o cara conseguia aprender um jutsu depois de ela ensinar apenas uma vez. O Kawaki até se pergunta com quem o seu irmão está falando, mas antes que ele possa perguntar, o Boruto some e reaparece já próximo do Koji, com seu novo Hiraishin no Jutsu, surpreendendo o vilão. Lembrando que esse jutsu foi criado pelo Tobirama Senju, e não pelo Minato, como todos gostam de falar. Porém, já era tarde demais, porque o Jube já tinha desaparecido. E logo depois, vemos o Bug, aquele velhinho amigo do Koji, que também estava preso em uma árvore, totalmente transformado, com uma aparência mais dark, olhos de Rinnegan e uma marca de garra do Koji. Então claramente, ele virou o que eu falei no vídeo passado, e é aquilo que o Boruto tanto temia, um híbrido de humano e Otsutsuki. Koji se pergunta como o Bug estava ali na sua frente, mas Boruto diz que aquele não era mais o Bug, e sim um Shinju, ele era o resultado da árvore divina. Mas como o Boruto parece saber tanto sobre essas transformações, por causa do Momoshiki, que embora não tenha dado as caras aqui, ainda permanece dentro da consciência do Boruto, e deve dar novos pitacos em breve. Só que ao que parece, de alguma forma, o Boruto conseguiu conter o chifrudo preso na consciência dele, ou então ele fez um acordo com ele, parecido com aquele que o Naruto tinha com a Kurama. Só que antes que o Boruto pudesse explicar tudo, o Bug maligno parte pra cima dele com tudo, e descobrimos algo chocante, que além do fato desse novo Bug estar usando uma calcinha velha da Eida, ele chama o seu alvo de Boruto Otsutsuki, o que confirma que para ele, o filho do Naruto é sim até mais chifrudo do que ele próprio, e que ele serve muito bem como sacrifício para criar a árvore divina, e assim gerar um fruto de chakra. Só que cansado do mau hálito do Bug, o Boruto mostra que aprendeu muito mais coisas nesses 3 anos do que apenas se vestir de emo, e já lança um Chidori Nagashi, mandando o bicho pra longe. Porém, o velhinho faz um cosplay de Noelle, de Black Clover, e já manda outro ataque. Só que como sabemos, depois que o cara aprende o teletransporte, ele fica mais liso que Musu ensaboado. Tá aí o Obito que não me deixa mentir. Boruto escapa com o Deus Voador, e Bug fala que aquele jutsu era bem irritante, o que faz uma referência direta ao Mina Teshikara do Sasuke, que tanto dava trabalho pros Otsutsukis. E também mostra que se o Minato tivesse vivo nessa época, não seria fácil pegá-lo. Boruto se aproxima do Koji e desativa o Rasengan Uzuriko, o que foi uma péssima decisão. Mais perdido que segue em tiroteio, o Koji pede explicações ao Boruto. Coitado. O vilão pergunta o que houve com o Bug, mas Boruto diz que não tem tempo para explicar, e pede a ajuda do vilão para não virar sushi, o que é um pouco controverso, já que o Bug Banguela jamais iria conseguir comer ele. Enfim, o Boruto diz que muito provavelmente todos que viraram árvores voltariam naquela forma, e do nada, uma versão Chope do Jigen aparece bem atrás deles, voando nos céus. Mas quem seria esse cara? Embora a aparência desse segundo vilão lembre muito de Jigen, aquele cara que foi usado pelo Ishiki Otsutsuki por centenas de anos, é muito mais provável que ele seja apenas aquele ninja de Konoha que foi mordido por um garra suja, depois de salvar Sarada. Você pode até questionar que esse cara é careca, e aquele ninja de Konoha era loiro. Só que essa nova forma, além de te vestir de forma ridícula, ainda leva embora todo o seu cabelo, pois como vemos nessa foto, o Bug também tinha cabelo, mas agora ele tá totalmente careca. É claro que pela forma como esse vilão aparece, falando mais e sem sequer atacar, pode parecer que ele seja o líder desse novo grupinho. Só que ele é apenas mais um ali, que tem o mesmo objetivo dos outros. O interessante é que vemos uma logo nas costas dele, que só vimos lá no Rikudo Sennin, no Majube e no Jubito. Então no mínimo, ele deve ter os poderes equiparados ao de um Jinchuriki do 10 caudas. Então pode apostar que acabamos de conhecer um inimigo poderoso. O vilão fala que toda a vida do planeta, todo o chakra existente e que já existiu, é absorvido pela árvore divina, e que eles fazem o fruto de chakra, e esse era o único propósito deles no passado. Porém, tudo mudou, e mudou depois das modificações feitas pelo Code. O vilão até zoou o Code, dizendo que eles se tornaram mais humanos, ou seja, seres imperfeitos por causa dele, e que agora eles possuem um ego. Em outras palavras, eles agora possuem sua própria identidade, uma personalidade própria. Imagina uma criança mimada que tem tudo o que quer nas mãos, pois são esses caras aí. É por isso que eu acho que esses vilões, apesar de terem a aparência e poderes dos absorvidos, são algo totalmente novo e o oposto deles. Na página seguinte, vemos uma garota que zoou o Code, chamando ele de completo palhaço, por sempre ser usado por alguém, apesar de seus esforços, o que é um pouco irônico, já que ela mesma aparece com a aparência de um bobo da corte.
Apesar do visual zoado, essa vilã lembra muito a Moeg, que pode muito bem ter sido absorvida durante o ataque de Konoha, mas ela também pode ser uma versão da Akebi, a filha do Amado, que de alguma forma está ligado a tudo isso. O que explicaria a parceria entre o Boruto e o Kashinkoji, que aparece no final desse capítulo. Outra presença aparece próximo ao Boruto, e o sapinho que estava com ele pede que ele recue imediatamente, mas ao perceber que aquela figura parecia mais emo do que ele, o filho do Naruto parte pra cima com tudo. Enquanto isso, na sala do Hokage, o Kawaki tenta se explicar para o Shikamaru de como ele conseguiu quase ser devorado por um garra suja, conseguiu perder o Boruto e até o Koji, mas ele apela dizendo que o Boruto desapareceu do nada. O Shikamaru então conclui que o Boruto tinha aprendido um jutsu poderoso de espaço-tempo, e que a sua vinda para Konoha pode ter sido só por causa da aparição do Koji, o que significa que ele queria alguma coisa dele. Kawaki, para não perder a viagem, tenta fazer a caveira do irmão, dizendo que ele só podia estar mancomunado com o Koji, e que alguém de dentro de Konoha podia estar ajudando ele. Será que é o Amado? Ou ele só quis dar uma alfinetada na Sarada? Shikamaru diz que se esse for o caso, eles vão descobrir. Só que antes do Kawaki falar o nome da Sarada, a gata aparece e fala o óbvio, que o Koji invadiu Konoha, o Boruto parou ele e depois eles foram brincar em outro lugar, porque todos ali podiam confirmar isso, com a Eda inclusive, que ele nunca mentiu pra ninguém. O problema é que isso só irrita muito o Kawaki, que fala que o seu irmão é um Otsutsuki, e que por isso eles deveriam varrer ele do mapa. Só que a Sarada rebate, dizendo que ele também era um Otsutsuki. Então onde estava o problema? Mas o Kawaki fala que ele é um Otsutsuki que mata Otsutsukis, só porque ele ajudou a acabar com o Ishiki, que já estava 99% morto. O filhote de chifrudo ainda diz que irá embora assim que cumprir o seu propósito, mas quem garante, já que 3 anos se passaram e ele continua no mesmo lugar, comendo Doritos e brincando de ninja. Eu gostei muito da forma como a Sarada rebateu todos aqui, mostrando que não vai deixar Kawaki fazer o que bem entender, já que ela vai se tornar Hokage um dia. Ou será que não? Só que isso também pode colocar um alvo nas costas dela, e a jogar pela performance dela contra um garra suja, eu diria que em 1 segundo o Kawaki pode jogar ela naquela dimensão congelada, isso se ele tiver de bom humor. Shikamaru mostra que é o adulto da sala e pede para que eles parem de brigar, só que a conclusão que ele chega do plano do Koji é a mesma que uma criança de 8 anos, porque ele pensa que o plano do vilão era apenas fazer uma floresta. Sarada fala que as pessoas transformadas em árvores ainda estão vivas, confirmando que houveram mais vítimas daquilo, e que o Boruto poderia saber como reverter aquilo. E na hora, o Shikamaru volta a ser inteligente e imagina que o Boruto estava perseguindo o Koji, talvez para livrar alguém desse destino. Quem será, hein, Shikamaru? Sarada, esperta como é, sugere que ele se alie temporariamente com o Boruto para derrotar o Koji, antes que ele cause mais danos, o que faz desse um pensamento frio e calculista, do nível Kage. Voltando à dimensão do 10 Caudas, que agora não existe mais, o problema é que vemos 4 inimigos poderosos diante do Boruto, e um em específico chamou a atenção dele, porque ele estava usando uma roupa mais descolada ainda, o que faz com que o filho do Naruto parta pra cima com sangue no olho. Só que o bicho se esquiva usando uma marca de garra, revelando finalmente a sua identidade, que ele era o Sasuke Uchiha, ou pelo menos uma versão maligna dele. E pior, ele tinha 2 Rinegans e 2 braços, o que só causaria alegria mesmo na Sakura. O Sasuke do mal não perde tempo e já faz um Chidori, enquanto o Boruto manda um Rasengan, colidindo os 2 jutsus em uma grande explosão, enquanto os outros só observam atentamente, o que me fez acreditar que os olhos deles podem estar compartilhados, do mesmo jeito que era com o Pain lá em Naruto Shippuden. Então nem adianta o Boruto usar um ataque aberto. Bug aproveita a distração e prende o Boruto, enquanto a Moeg maligna se aproxima para finalizar o seu antigo aluno. Desesperado, Boruto pede ajuda do Koji, e tem que estar muito desesperado mesmo para pedir ajuda desse cara. Mas como covarde que ele é, quem aí achou que ele ia ajudar? É claro que não. E ele conclui que o mundo seria bem melhor com menos um Otsutsuki, sendo que acabou de aparecer mais 4 ali na frente deles. Koji fala que aqueles caras só estavam ali tentando devorar o Boruto, e que ele não queria participar daquele trisal, e por isso já ia dar no pé, pela 10ª vez. Nessa hora, o sapinho do Kashinkoji implora para o Boruto fugir, porque senão estaria tudo perdido, e então ele usa de novo o Hiraishin no Jutsu. Porém, a versão Drag Queen do Jigen fala que o Boruto era sortudo demais, porque eles tinham acabado de despertar, e que ainda estavam assimilando suas novas personalidades, e que por isso a vontade de comer o Otsutsuki tinha ficado em segundo plano, mas que não existia lugar nesse mundo onde ele não seria perseguido por eles. Coitado do Boruto, o cara não tem um minuto de paz. Próximo a uma árvore, o Boruto reaparece olhando para a bandana do Sasuke, enquanto alguém se aproxima, perguntando se ele desejava destruir o planeta com aquela atitude. E quando achamos que finalmente vamos rever o Sasuke, era apenas o Kashinkoji, falando para o Boruto nunca mais agir daquela forma imprudente. Kashinkoji diz que ele sabia que isso poderia acontecer, só que isso não muda nada, pois eles iriam lutar de qualquer forma, confirmando que sim, meu amigo, o clã
clone do Jiraiya treinou o filho do Naruto nesses últimos 2 anos. Boruto se desculpa e pede para que ele espere só mais um pouco. E então é revelada a maior bomba do capítulo, porque vemos que o Sasuke realmente tinha sido absorvido por um garra suja e virado uma árvore, confirmando a teoria dos fãs. Só espero que não tenha nenhuma raiz enfiada no cofre do rapaz. Mas falaremos muito mais sobre isso e outros detalhes nos próximos vídeos de Boruto. Por isso, já se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado assim que esses vídeos chegarem. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!